Fala, Render People! Hoje a gente tá aqui para fazer um tutorial ensinando como você pode aí usar o MetaHumans Creator. Sabe o que é isso? Gente, é a nova ferramenta do Unreal para criação de personagens. E eu não sei se você viu meu último vídeo aí que coloquei no YouTube, onde eu mostro essa interação que dá pra pegar o celular, gente, e reconhecer o meu rosto. E eu falando aqui dentro do software, o personagem já consegue fazer todos os movimentos, gente. É incrível ou não é? Eu quero, antes de mais nada, fazer o seguinte, ó. Te pedir pra deixar o like aqui nesse vídeo e comentar assim que você assistir pra dizer o que você achou desse tutorial, se você conseguiu ou não. Depois eu vou repetir isso pra você lembrar, tá? Vamos lá! Eu quero explicar melhor o que é essa ferramenta, rapidão aqui, antes da gente partir realmente para o tutorial. Mas o MetaHumans Creator é uma nova ferramenta que o Unreal, a Unreal disponibilizou para criação de personagens, tá? Ao que tudo indica, vai ser possível realmente já criar personagens ultra realistas de maneira muito fácil. Vai dar pra mudar todas as características a partir de um personagem base, né? Na verdade tem vários personagens base e daí você muda o tamanho da orelha, tamanho, tudo. Coloca maquiagem, troca o cabelo, bota a barba, tira a barba, muda a roupa. Realmente é incrível para quem for desenvolver aí novos personagens e para jogos e tudo mais, que inclusive é para isso que foi criado, tá? Mas uma das coisas mais interessantes é que eles ainda não lançaram, tá? O que eles fizeram aqui foi uma prévia com 2 personagens disponibilizados. Eu já vou mostrar para você como você vai baixar, mas você vai poder entender melhor quando isso aí tudo estiver disponível. Eu tô doido para que eles liberem já a ferramenta completa, né? O que acontece é que isso aí vai ser feito tudo na nuvem, tá? Qualquer um, programador ou não, ou pessoas como eu e você, vão poder criar os seus personagens em qualquer browser, legal? Sem precisar ter uma coisa super potente, uma máquina super potente para poder criar. E depois fazer o download desse personagem. E daí sim, com esse personagem feito o download, você pode abrir ele dentro do Unreal e daí trabalhar com ele. E o legal é que ele vem preparado aí para adicionar um motion capture já, ou fazer isso que a gente vai fazer aqui agora, né? Que é reconhecimento da face e fazer ele interagir em tempo real. Como é que funciona também esse motion capture? Eu não sei se você sabe, mas existem vários arquivos onde a indústria já capturou movimentos. Por exemplo, eles pegam o movimento de uma bailarina dançando balé e captam esse movimento e salvam um arquivo. Então, esse arquivo, esse personagem que está sendo criado já entende esse arquivo. Você conecta esse arquivo, ele pega aquele personagem e já coloca na pose exata dos movimentos e o personagem sai animado, tá? Olha que bacana. A gente faz isso muito em arquitetura. Eu não sei se você já viu animações onde tem pessoas conversando, onde tem pessoas andando, subindo rampa, subindo escada. Isso tudo pode ser animado manualmente, mas dá muito trabalho. Mas o mais correto é pegar um motion capture desse, né? E adicionar esse arquivinho no esqueleto. Porque de verdade, esses personagens têm esqueleto, tá, gente? Tem assim, ó, braço e tal, é todo rigado, como a gente chama, com os movimentos. E daí, esse esqueleto que tem embaixo desse nosso personagem já compreende os movimentos que foram capturados previamente e ele se move com naturalidade, sem você precisar dizer que tem que mexer o braço, que tem que fazer isso, que tem que correr, que tem que estar treinando boxe numa academia. Tudo isso é feito de forma automática, tá? E esses personagens todos já vão estar prontos para receber esse tipo de arquivo para criar os movimentos. Muito legal, né? Outra coisa é que ele vai estar conectado também, como ele é feito para jogos, você pode colocar dentro de uma plataforma de jogos e com o controle movimentar ele também. Então ele vai poder correr, vai poder interagir, enfim, de acordo com a programação de cada jogo, tá? Dito isso, é uma ferramenta incrível, realmente, e eu quero mostrar hoje para você como é que você pode baixar o que eles já disponibilizaram, tá? Então a gente já viu sobre isso. A primeira coisa que você tem que entender é que você precisa do Unreal, né? O Unreal é essa plataforma de criação de cenários e de plataformas de jogos mesmo, né? Então vários jogos que você conhece são feitos dentro do Unreal e é uma plataforma gratuita, gente. Isso que é o legal. E, inclusive a gente está começando a utilizar isso já há algum tempo para arquitetura também. E depois, se você quer algum tutorial de aplicação do Unreal na arquitetura, comenta esse vídeo aqui, ó. Escreve assim, ó, Unreal para ArcViz. Sabe o que é isso? ArcViz?
Architectural Visualization, né? ArcVis. Vocês conhecem essa palavra, eu falo bastante dela, mas coloca aqui pra mim Unreal para arquitetura, Unreal para ArcVis, que de acordo com os comentários eu vou saber se você tem interesse em aprender o Unreal para usar na arquitetura, gente, porque isso também é muito legal, já que não precisa esperar o render acontecer, já que é tudo em real time, né? Tem sim um render, mas é muito mais rápido, tá? E eu posso mostrar pra você como a gente pode fazer isso com uma cena de arquitetura, se você quiser. Comenta aqui nesse vídeo se você quer um tutorial de Unreal para arquitetura, beleza? Dito isso, eu quero mostrar aqui a página do Unreal, tá? unrealengine.com. E você vai ter o Unreal aqui, ó. Eu já tenho o meu cadastro, né? Mas você vai fazer um cadastro nele e vai vir em download, né? Ou get started now. E você vai entender que você pode fazer o download dele, tá? Para creators, tá? E para publishing. Creators é para quem vai, tipo, editar e vai criar jogos e vai fazer esse tipo de coisa. Mas quem vai utilizar ele para criar suas cenas, seus renderings, suas coisas, vai ser o publishing aqui, tá? E ele é totalmente gratuito, tá? A única coisa que eles dizem é o seguinte, ó. 5%, quando você fizer alguma coisa que der dinheiro de verdade, eles confiam que você vai pagar 5% de royalty para eles, tá? Então é aqui, ó, o primeiro milhão que você ganhar com o produto, você vai dever para eles 5%. E obviamente aqui tem umas regras, enfim. Mas gente, não é o nosso caso e nem o seu caso, provavelmente, tomara que seja, né? Se você ganhar $1 milhão aí com eles, criando alguma coisa aqui dentro do Unreal, por favor, você paga eles lá direitinho, tá? Mas ele é gratuito, você vai fazer o download, gente, isso que importa. Uma coisa que você tem que entender é que você vai clicar, você vai baixar o Unreal, tá? E daí você vai instalar e ele vai pedir para fazer isso através da plataforma da Epic Games, porque o Unreal é da Epic Games agora, né? Sempre foi. E agora eu vou te mostrar também para você entrar aqui no Unreal, tá? Se a gente vier aqui em Unreal e entrar no Marketplace, browse. O que é o Marketplace? Tem várias cenas e bibliotecas para você comprar e tal, né? E daí aqui dentro, se você vier aqui procurar os produtos, você vai colocar aqui, ó, MetaHumans. E vai já cair nesse cara aqui, que é o MetaHumans. Você vai clicar nele, você vai clicar em External Link e vai fazer o download. Ó, ele tá dizendo o seguinte, ó, você pode abrir o Epic Games Launcher. Lembra que eu disse que ele vai fazer isso através do Epic Games? Sim, pode abrir o Epic Games Launcher. E legal. Então, eu de verdade já baixei ele, tá? Porque esse aqui, ó, é o meu Epic Games Launcher, tá? Que é essa plataforma que você vai instalar no seu computador e da Epic Games. E ali dentro você vai ter o Unreal, por exemplo, ó, tá? Então, se eu quiser iniciar um projeto, eu só vou clicar aqui, tá vendo? E loja, como eu tinha dito ali, ó, a gente tinha aqui, ó, eu posso procurar aqui dentro mesmo, né, ó, MetaHumans. E tá aqui. Eu vou clicar nele aqui, vou clicar aqui de novo, tudo de novo, na verdade. Vou clicar aqui no meu Epic Games, que ele já foi pra lá, a mesma coisa, beleza? Gente, o que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou mostrar pra você agora como que a gente vai abrir o Unreal, abrir o projeto do MetaHumans, que a gente acabou de fazer o download, e a gente vai brincar com ele. Eu vou te mostrar como você vai conectar o seu celular com o MetaHumans, beleza? Vamos lá. Quando você iniciar um projeto, ele vai pedir para você escolher um local para o projeto. Você cria ali um local. Você pode deixar o default, só que no meu caso aqui ele está colocando no HD SSD e eu quero colocar no meu HD de dados e eu vou simplesmente criar um projeto. Então ele vai criar um projeto. Ó, verificando. Pronto, tá? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou vir aqui, ó, e vou inicializar o meu Unreal. Então agora ele está abrindo o Unreal. O que eu estou usando aqui agora é o 4.26.1, tá? Ó, daí já criou um projeto aqui, ó, MetaHumans. Eu vou dar um Open e agora ele vai abrir o projeto do MetaHumans Creator. Vamos lá, gente. Então agora que abriu o nosso Unreal, a gente escolheu um projeto do MetaHumans que a gente tinha baixado e a gente abriu isso aqui, tá? Então vamos lá. Eu quero mostrar pra vocês como que você vai linkar o seu celular no MetaHumans dentro do Unreal, tá? E pra isso, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, ó. Quando a gente abre, a gente tá aqui na vista perspectiva, tá? E a gente consegue ver o que a gente tem dentro dessa cena, do jeito que eles fizeram pra gente, tá? E a gente tá vendo que tem algumas luzes, algumas câmeras. Eu tô navegando aqui só com o botão mesmo do meio aqui, ó, né? E dando pan e rotacionando, beleza. E a gente tem esse personagem, mas a gente tem um outro personagem, ó, que se a gente vier aqui atrás, ó, tá aqui atrás dessa tela aqui que tem aqui, ó, é o segundo personagem. A gente pode saber isso melhor fazendo o seguinte, ó. Por exemplo, vindo aqui em perspectiva e colocando vista top. Daí eu vou ver o que tem na cena, tudo, ó. Tem aqui as câmeras, as luzes. E o personagem que a gente vai mexer agora
é esse primeiro personagem, que é a mulher, e tem um homem que tá aqui atrás. Eu simplesmente vou vir e vou deletar ele agora. Vai aparecer essa tela aqui, ó. Pode deletar, não tem problema nenhum. Beleza? Então a gente tá na vista top e apareceu isso aqui. Agora o que vai acontecer, gente? Eu vou voltar pra minha perspectiva. Clicar aqui em top, perspectiva. Beleza. Eu tenho isso aqui, tá? E a gente tá na qualidade, gente, low, tá? Tá vendo aqui, ó, Scalability Low, tá? Se você pode vir aqui em Settings também, tá? Aqui, ó, em Preview Rendering Levels. Todos eles aqui, ó, tem uma qualidade que você pode ver, tá vendo, ó? Aqui é o preview do render, aqui é da qualidade do material. E aqui, ó, é o que você tá vendo na tela, tá? Então, por exemplo, posso pôr tudo em low, que é onde tá agora, né? Se eu colocar tudo em medium, olha só, já melhora a qualidade, né? Se você tiver esse botãozinho aqui, é melhor ainda, que daí você pode botar high, epic. Então já fica bem mais qualidade, tá vendo? Então você vai poder configurar isso tudo aqui nesse tipo de visualização. Eu vou deixar low agora para ficar mais rápido, beleza? Ok, feito isso, a gente já viu onde é que a gente muda a qualidade. A gente já viu que pode botar perspectiva. A gente colocou do modo topo e deletou aquele personagem. Eu vou clicar aqui em perspectiva e vou colocar num negócio que é o seguinte, ó. Porque já tem câmeras bem legais aqui dentro, então eu vou colocar Cam Near, que é uma câmera de perto, que é essa câmera aqui. Só que é o seguinte, se você mexer qualquer coisa aqui nessa câmera, você vai mudar a câmera de lugar. E eu não queria mudar a câmera de lugar agora, eu quero que ela fique travada, para você realmente não mexer nela por enquanto. E para você travar ela, então, você vai procurar aqui nessa lista que tem aqui, ó, a câmera, tá? Ó, tem várias coisas aqui, né? Tudo que tem aqui são as coisas que tem na cena, tá? É igual no Mac, quando a gente aperta H, aparece a lista de coisas. Vamos lá, ó, Cam Near, a câmera de perto. Quando eu seleciono ela tem várias opções aqui, tá? Mas vamos lá, pra gente travar ela, você vai clicar com o botão direito, vai vir aqui, ó, em Transform, e tem aqui, ó, Lock Actor Movements. Pronto, e vai aparecer a palavra Locket aqui, ó. Agora você vai vir aqui, ó, vai poder mexer sem querer, você vai clicar e nada vai acontecer. Beleza, nós já temos então, quando você vier para a vista topo, ó, vou desselecionar tudo, vou clicar aqui de novo na câmera Near, tá tudo aqui, ó. E se por acaso aparecer assim, não tem problema. Aqui é só o modo de visualização, ó, pode botar em Unity. E quando você em Lit, de novo vai aparecer aqui, tá? E tá no Low, né? Lembra que eu falei que se a gente quiser colocar isso aqui, ó, Epic. Olha só a qualidade disso, tá? Eu vou deixar no Epic e você pode colocar aí como você conseguir rodar no seu computador, tá? Porque, querendo ou não, isso aqui vai exigir bastante do seu computador. Não é todo computador que vai rodar isso aqui, tá, gente? Isso aqui precisa de uma placa de vídeo fodona pra fazer. E olha só, dito isso, como é que a gente faz agora, gente, pra conectar o nosso celular com a personagem que a gente tem ali dentro, tá? É muito simples. A primeira coisa que você tem que fazer é estar conectado na mesma rede de Wi-Fi do seu celular. Então vamos lá, você vai vir aqui na sua rede Wi-Fi do computador, você não tá vendo aí, mas eu tô conectado aqui numa rede de Wi-Fi, tá? Beleza, na minha rede de Wi-Fi. Eu vou vir aqui no celular e vou também Wi-Fi. Vou colocar aqui, ó, na mesma rede de celular. Isso eu não preciso te mostrar aí na tela, você sabe fazer, né? É só você conectar na sua rede de Wi-Fi e eu vou colocar na minha. Olha só a minha placa de vídeo, você tá ouvindo? Minha placa de vídeo trabalhando, porque eu coloquei no modo hard aqui. Eu vou até mudar isso aqui agora, só pra gente poder deixar aqui no low agora, pra ela não ficar fazendo barulho. Beleza, eu conectei, gente, o meu Wi-Fi, tá? No mesmo Wi-Fi, na minha rede Under Alencar, que é a que eu tenho aqui. Show! O que eu tenho que fazer agora? Eu vou gravar a tela aqui pra você ver o que eu vou fazer, depois eu vou colocar isso aqui no vídeo, tá? Beleza, você vai vir aqui na Apple Store, ok? E vai procurar, na busca, você vai procurar pelo seguinte, Live Link Face. É esse primeiro aplicativo que tem aqui, tá? E esse aplicativo eu já baixei, você vai abrir ele. E aqui no meu caso, ele já abriu com todas as configurações, mas eu vou clicar aqui nessa engrenagemzinha aqui no começo para mostrar como configurar ela, tá? Então vamos lá, se você olhar aqui na tela do seu, quando você baixou ali, você vai ver que tem algumas coisas, ó. Por exemplo, tem Live Link, o nome aqui, ó, iPhone de Under, né? Você vai ter o nome do seu iPhone aqui, tá? Eu deixei aqui, ó, Timecode, por enquanto deixa assim, OSC igual. Stream Head Rotation, tá ligado, né? Eu vou deixar ligado, o que é isso? Porque senão ele só vai encontrar os movimentos de boca, olho, tal, né? E a minha cabeça não vai girar. Então, com isso aqui ativado no aplicativo, você vai girar a cabeça e ele vai girar também, tá? Preview Mesh é pra mostrar aquela mesh que tem na frente do rosto, tá? Record Button. O Record Button é porque você pode gravar o seu movimento, então deixa ele ligado, tá?
O Blend Shape Data são todos aqueles numerozinhos que tem aqui em volta. Você não precisa deles, na verdade, mas pode deixar também. E o Warn to Low FPS significa, tipo, avisar quando tá com um frame por segundo muito baixo. Deixa ele ali também, beleza? Basicamente, essa é a configuração e é isso que você vai ver, tá? O Mesh que eu falei é isso. Para poder mudar a cabeça vai aparecer. O Record Button é esse vermelhinho aqui embaixo, que agora a gente não vai usar. E todos os dados é isso tudo que tem aqui na tela. Legal. A gente já meio que ajustou isso. Agora a gente vai voltar lá pro computador, que eu quero mostrar uma coisa, tá? Você vai ver no seu computador, você vai ver qual é o IP do seu computador, tá? E como é que você faz isso? Deixa eu te mostrar aqui. Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai vir no seu computador, né? Clicar aqui no iniciar e digitar prompt de comando. Vai aparecer isso aqui. Você vai clicar, vai aparecer aqui. Você vai digitar ipconfig. E daí você vai ter o seu IP. No meu caso aqui, o meu tá aqui, ó. Endereço IPv4 aqui, ó. 192.168. Beleza, você grava esse número aí, que é o que a gente vai usar agora no celular. Vamos pro celular de novo agora. Agora, no celular, eu vou abrir o Live Link Face. Vou clicar na engrenagem. Lá no Live Link, eu vou adicionar um target. IP address 192.168. A porta, por default, é 4 vezes o número 1. Eu vou clicar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Adicionei. Eu já adicionei agora o Live Link na minha porta. Venho aqui em Settings. Posso só baixar, na verdade. Eu já configurei, então, aqui no meu telefone. Daí olha só o que vai acontecer. Bom, agora que a gente já tem configurado isso no telefone, eu vou vir aqui em Window e vou abrir o Live Link. Tem aqui, ó, Live Link. Beleza? E olha só que legal. Já achou o meu aqui, ó, iPhone de Under, tá? E tem uma luzinha amarela aqui, tá? Olha só que bacana. Quando eu abrir agora o meu... Quando eu abrir o meu Like Link Face, a luzinha automaticamente fica verde. Tá vendo? E agora como é que eu faço para que o que eu estiver fazendo aqui no telefone, tá? Realmente saia aqui no personagem. Eu vou mostrar isso agora. Mas a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é o seguinte, ó. Eu vou fechar o Live Link aqui, beleza? Vou fechar aqui o Live Link. Eu tenho que te dizer uma coisa. Essa cena, ela já veio configurada com uma animação. Tanto que se eu der play aqui, ó, o que vai acontecer? Tá vendo? I am a metahuman. Tem uma animação já ali dentro desse personagem. E o que eu tenho que fazer primeiro é tirar a animação desse personagem pra linkar com o meu rosto. Então como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa, eu vou ter que tirar isso aqui, tá? E como é que eu faço isso? Eu venho aqui onde tá escrito Blueprints, tem uma setinha do lado e tem aqui a seguinte, ó, Open Level Blueprints. Vai abrir, gente, isso aqui, ó. Vamos lá, então você vai abrir o Blueprint e a única coisa que eu quero que você faça é o seguinte, gente, ó. Esse segundo aqui, ó, você vai clicar com o Alt em cima dele, ó, e ele vai desconectar, tá? Então ele vai só dar um evento da luz, enfim, não vou te explicar isso aqui agora, mas o que você tem que saber é que isso aqui estava conectado e você vai clicar com o Alt, clica em cima para ele tirar esse evento aqui, beleza? Feito isso, você dá um Complete e fecha. Beleza, você já tirou a animação que a gente tinha no Play, né, disso aqui. Agora você vai fazer outra coisa, você vai vir aqui, ó, no Play, clicar no botãozinho e bota em Simulated, porque por normal vem o Play normal. Eu vou até dar um stop aqui, porque não tem mais isso. Vou voltar aqui para minha câmera, Near. Onde tá Play, eu clico aqui de novo, ó, boto em Simulated. Beleza? Vou dar um stop, porque não tá simulando nada. Gente, agora a gente precisa fazer uma outra coisa. Lembra que a gente tá aqui no iPhone? A gente vai vir aqui no Link Face Default aqui, ó. Seleciona ela, tá? Porque pode estar selecionando a face, né? Que é o plane. Seleciona o personagem. Aqui vai ter aqui no Default, Link Face. Você vai ter que linkar iPhone de Under, beleza? E também clicar aqui, ó, Link Face Head. Linkou os dois aqui. Aqui tá, aqui ainda. O que eu vou fazer? Eu vou gravar a tela pra você ver isso aqui agora acontecer, ó. Beleza, tô gravando a tela. Vou abrir o Link Live Face, beleza? Eu tô com o Link Live Face aqui. Ele tá capturando já a minha tela. Olha que o botãozinho aqui ficou verde. Daqui a pouco eu vou falar sobre se ele ficar amarelo, tá? Ficou verde. Agora, já tá no Simulated, eu posso dar um play. Olha só! Gente, você conseguiu. Você mexe a cabeça. Pisca. Mostra os dentes. Bota a língua pra fora. Você consegue agora, ó, a captura da tela que tá acontecendo aqui. Exatamente. Simular. Aqui.
Legal, né, gente? Viu como é fácil, tá? E você note que a bolinha tá verde aqui. Por quê? Porque estão conectados, beleza? Beleza, vamos voltar agora que você já fez aí o que você precisava para poder linkar as duas coisas e poder fazer esse exercício aí, ó, de brincar e de poder fazer funcionar o MetaHumans, beleza? Para isso agora eu vou tirar minha tela da gravação e daí automaticamente quando eu tirei lá, ele travou tudo aqui, ó, e eu venho dar um stop, beleza? Ele volta para pose inicial, gente. Lembrando que eu quero dizer uma parada pra vocês. Eu tô usando aqui ó, um iPhone 10, tá? Eu tenho o iPhone 12 e eu tentei fazer com o iPhone 12 e por algum motivo, que eu não sei qual é, porque não tem explicação nenhuma, não funcionou. A luzinha aqui, ó, ficava o tempo inteiro amarela. Ele ficava verde por 2 segundos, então eu mexia um pouquinho, ele mexia e travava. Eu não sei ainda qual é a crise, provavelmente vai ser atualizado isso, eu não sei o que que é. Então eu tentei com outro iPhone, um iPhone 10 e funcionou, galera, tá? Eu tentei também com o iPhone anterior, na verdade eu tentei duas com o iPhone 10, esse Plus aqui, e tentei com o iPhone 10 menorzinho e os dois foram, tá? Eu não testei com o 11, mas a princípio tem que funcionar também. Eu testei com um telefone anterior, eu acho que foi com 8 ou com 9, 7, não sei. E daí não funcionou. Por quê? Porque o iPhone ainda não tem a tecnologia de reconhecimento facial, né? Então só depois... dá pra fazer com outros tipos de telefone? Não faço a mínima ideia, tá? Eu tô usando aqui o iPhone porque eu sempre usei. Na Apple Store eu encontrei o Live Link Face. Gente, então basicamente é isso. Eu queria mostrar pra vocês. Então vamos recapitular o que a gente fez aqui, gente. A gente viu como baixar o Unreal, baixar o MetaHumans, abrir no Epic Games lá, você fez a sua conta, né? Você abriu o projeto, a gente abriu o Live Link Face no telefone, a gente colocou na mesma rede de Wi-Fi, a gente configurou o IP no aplicativo, a gente fez agora essas últimas modificações aqui para tirar a animação que tinha já no nosso personagem, né? A gente linkou o Link Face aqui na parte do default com o meu iPhone também, e aqui o Link Face Heads, né? Enfim, a gente fez todas as configurações. E eu quero agora o seguinte, saber de você, se você gostou desse tutorial e se você quer mais tutoriais de Unreal, principalmente de arquitetura. Por favor, comenta aqui se você quer que eu faça uma cena no Unreal aí de arquitetura, te ensinar a fazer uma iluminação realista, te mostrar como é que funciona isso aí. É só me pedir aqui nesse vídeo e me conta se funcionou. Gente, esse negócio saiu antes de ontem, ó, hoje é dia 12, tá? Saiu no dia 10. No dia 11, que foi ontem, eu já fiz um vídeo mostrando esse teste aqui. Muita gente comentou no meu vídeo que queria um tutorial. Eu já fiz hoje, no outro dia eu já tô fazendo aqui e vou ver se já editamos hoje, já no dia 12, pra subir esse vídeo hoje pra você. Então comenta aqui, que é importante. Se você comenta que você quer, eu faço, tá? Gente, curte esse vídeo, compartilha com a galera pra testar isso também. Me conta se deu certo, se não deu certo aqui, a sua experiência. E é isso, gente. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, que eu vou começar a bombardear ele com muita coisa de Unreal, de arquitetura como sempre. Fechou, gente? Espero que vocês gostem. Um abraço e até a próxima! Até a próxima vez, até o próximo tutorial, próximo vídeo. Vamos dali!